Então, como é essa a aula que vai encerrar esse módulo, eu queria trazer uma aplicação em relação à Trindade e à missão na vida da igreja. Certo? Vamos encerrar com esse tema que está incluído naquela última parte que eu falei que a gente iria conversar, que é o Deus triuno e as implicações para a vida da igreja. Então, em algumas aulas, eu já adiantei esse assunto. Eu tratei como é que um Deus trino, por ser trino em si, isso implica diretamente na nossa forma de ser igreja e da nossa forma de viver comunidade. E nessa última aula, dentro desse tema, o Deus triuno e as implicações para a vida da igreja, eu queria falar para vocês sobre missões. Como é que a Trindade fala para nós enquanto missão, enquanto a função da igreja no mundo que está lá fora. E Trindade tem tudo a ver com isso. Acho que depois da última aula, tanto o Rossano quanto o Márcio me mandaram praticamente no mesmo dia uma postagem do Leandro Carnal, né? Que é mais voltado para a área de história, filosofia, que Rossano disse, praticamente acho que ele copiou a sua aula, né? Porque ele inclusive colocou aquela mesma figura da imagem da Trindade, não é Deus, um não é o outro, e fez quase uma explanação histórica semelhante à que eu tinha feito na aula. Para a gente entender que realmente que Trindade é um assunto atual, é uma coisa que nós temos que discutir, é algo que está no fundamento da nossa fé cristã, e é algo que precisa ser resgatado, porque a Trindade é o que nós precisamos, em muitos momentos, para dar resposta à sociedade como nós temos hoje. Então, para que a gente possa entender o mundo que nós estamos vivendo agora, é necessário que a gente entenda esse mundo do ponto de vista da Trindade. O quanto tudo isso que nós já estudamos, da diversidade que surge da unidade, da questão do amor que só pode existir dentro de um Deus trino, como é que isso tudo implica na nossa vivência enquanto igreja e como isso vai implicar na maneira como nós lidamos com as demandas do mundo que está lá fora, a maneira como nós fazemos missões. Então, eu gostaria de começar essa aula hoje com uma indagação. É nessa pergunta, respondendo a ela, que nós vamos direcionar a nossa aula hoje. Como é que a Trindade pode ser uma resposta para um mundo dividido? Então, eu creio que se você acompanha redes sociais, ou se você assiste jornal, ou se você, pelo menos de alguma maneira, está em contato com as demandas que a gente tem hoje no nosso mundo, apesar de muitos dizerem que nós estamos vivendo agora o auge da diversidade, talvez eu possa dizer que nós estamos vivendo agora o auge da fragmentação. O que nós não temos não é um mundo diverso, não é um mundo plural. O que nós temos, na verdade, hoje, ele é um mundo dividido e um mundo fragmentado. Porque agora, cada um que se levanta na questão de querer mostrar qual é a verdade, as verdades, cada um tem a sua verdade agora, cada um quer ensinar a sua própria doutrina, e chega um momento que isso não traz choque, mas isso traz discussão. Acho que não demora muito, eu não quero ser, digamos assim, usando a palavra do momento, né, apocalíptico nesse sentido. Mas, em muitos aspectos, observando o mundo que nós vivemos hoje, é como se nós estivéssemos vivendo uma guerra civil. Nós estamos contra nós mesmos, em todos os momentos. Quando cada um se levanta para defender a sua opinião, que a gente não temos mais diálogo. O que nós temos agora é debate, discussão, que não nos leva a lugar nenhum. Então, nessa figura que eu coloquei aí, que está em inglês, né, ele fala, todos são bem-vindos. Todas as raças e etnias, todas as religiões, todas as origens, todas as identidades de gênero, todas as orientações sexuais, todas as habilidades e desabilidades também, todas as línguas faladas, todas as idades, todos. Nós estamos aqui por vocês, estamos aqui para tornar esse local seguro, né? Então, o que nós temos hoje é isso, é fragmentação. O mundo agora ele foi dividido em nichos, ele foi dividido em tribos. Nós tínhamos antigamente já as tribos urbanas, tínhamos ali os skatistas, aquela galera mais underground, nós tínhamos aquela galera que era mais do rock, a galera que era mais do samba. Então, haviam pequenas diferenças, não significativas, digamos assim, culturais até, que mostravam uma certa pluralidade, mas que não nos distanciavam. O problema agora é que essa diversidade que se propõe, ela está fragmentando a sociedade, ela está nos colocando um contra os outros agora. Então, o que acontece é que, quando nós diferenciamos a nossa sociedade nesses vários grupos, e cada grupo agora ele emerge, querendo se tornar superior a todos os outros, o que nós temos agora é simplesmente conflito.
é uma sociedade agora que ela não se comunica mais, que ela perdeu a capacidade relacional, que é algo que é tão nobre, que é algo que é tão importante para nós enquanto igreja, a questão do relacional. Os grupos eles não conseguem mais conversar entre eles. E a gente percebe isso, inclusive, porque não tem mais debate. Uma comentarista que eu sigo, que ela mora na Inglaterra, ela gosta de comentar alguns vídeos que ela pega pela internet, e ela fala que muitas vezes as pessoas querem se sobressair agora num diálogo em cima do grito. Então, se começa uma conversa, quando você entra agora com uma opinião divergente, o outro lado ele não quer mais lhe ouvir, ele não para lhe ouvir. Ele aumenta a voz, ele grita para se sobressair e abafar a sua fala. Em todo momento é isso que acontece. E para que a gente possa voltar a essa sociedade com uma resposta que seja condizente com a nossa fé, nós temos que estar preparados para isso. Ontem eu vi um vídeo que era achei muito interessante, que eu fiquei até acompanhando a menina no final. Era tipo um podcast e tinha lá duas pessoas debatendo, né? Tinha um mediador lá, o cara do podcast, e tinha uma menina que era cristã e tinha uma menina que não era cristã. E elas estavam debatendo lá sobre feminismo, né? Minha gente, a menina que não era cristã, ela jantou a que era cristã. Eu fiquei com pena. A situação foi triste. Certo? Por quê? Só bastou uma coisa. A cristã começou a rebater a outra moça, mas ela usava argumentações que ela pegou do livro da Ana Campanholo, de argumentações que ela pegou de alguns livros de autores cristãos. Então, qual foi a réplica da outra pessoa? Né? Ela disse, sim, quando eu quero aprender mais sobre o cristianismo, ela falando, eu vou atrás de autores cristãos, porque eu quero entender como eles pensam. Quando eu quero aprender um pouco mais sobre Umbanda, islamismo, outras pautas, eu procuro os autores que acreditam nessas pautas, para entender como eles pensam. No caso, eu sou feminista, então eu leio autores feministas. Aí ela perguntou para a menina lá, qual foi a autora feminista que você leu? Para você debater comigo. Aí a menina lá, a que era cristã, né, começou a gaguejar. Porque realmente ela não tinha lido nenhum. Toda a experiência que ela tinha em relação ao pensamento contrário era referente a autores cristãos que comentaram o que tinham lido sobre esses autores. E nesse ponto de vista, a outra pessoa ela tem razão. Certo? No mundo que nós vivemos hoje, para a gente entender essa pluralidade, essa divisão, a gente tem que ir em busca do entendimento de como é que o outro pensa. Mas, Rhodes, ela estava errada em estar defendendo a fé dela? Tipo, os jovens eles têm que se subjugarem? Não. Eu acho que a gente tem outras formas de levar o evangelho, certo? A apologética é uma forma de se levar, mas para você entrar no campo apologético, você tem que estar preparado para ele. Você tem que se munir das armas necessárias se você quiser ir por esse viés. Se você quiser uma pessoa que vai convencer o outro através do debate, através da discussão de ideias. E aquele momento era um momento de apologética, era um momento de discussão de ideias. E ela precisava entender o que se passava na mente do outro. Mas você tem outras opções de evangelismo. Você pode evangelizar as pessoas explicando a sua fé, no que você crê, sobre as suas crenças, explicando sobre a Trindade, explicando como Deus agiu na sua vida. Você pode também, é uma forma de evangelismo, é outro caminho para evangelizar. Você pode evangelizar pessoas através do seu testemunho, certo? Eu acho que a maioria de nós aqui atua dessa forma. Nós evangelizamos através do testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas quando você se predispõe a ir para um método evangelístico apologético, quando você se predispõe a, digamos assim, alugar um triplex na mente de outra pessoa, deixar ela em dúvida, ou dar a ela outra possibilidade de pensar fora da sua caixa, você tem que estar preparado para isso. Porque você conhece o pensamento do outro e, a partir disso, você desconstrói. E dá a ele outra possibilidade de pensamento. Mas, nesse caso, é fundamental que você conheça. Então, quando nós olhamos hoje, o momento que nós estamos vivendo, que nós conhecemos ele como pós-modernismo, que é uma coisa que Jardel falou em várias aulas dele, nós estamos agora em confronto com o pensamento do outro, certo? E o outro sempre vai querer defender o seu pensamento como se fosse a verdade. Então, se eu não entendo como é que o outro pensa, fica muito difícil eu explicar como é que o cristianismo pode ser uma opção para a vida dele. Então, se a gente não tem essa habilidade, é melhor a gente ficar no campo mesmo do evangelismo pelo testemunho, né? O evangelho puro e simples. Chegamos lá, evangelizamos, o Espírito Santo vai lá e age tranquilamente na vida dele. Mas, para trazer essa discussão,
Tem um cantor maranhense, lá onde eu morei, morei em São Luís do Maranhão, e ele passava assim, tranquilamente na rua, ele e Alcione. Vi várias vezes. Inclusive, eu morava lá em São Luís no circuito do Carnaval, e os dois passavam bem na porta da minha casa, né? E na época ele lançou uma música que hoje eu olho essa música e reflito sobre ela com outro perfil, né? Que ele fala o seguinte na música dele, que o nome da música é Heavy Metal do Senhor. E ele diz: o cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais. Com sua banda formada só por anjos decaídos, a plateia pega fogo quando rola os festivais. Certo? Esse é o tema da música dele. Quando eu olho essa música hoje, eu penso o seguinte: tem um fundo de verdade nessa música, sabe? Porque assim, ele não é teólogo, é aquele quando Deus usa as pedras para falar, né? Que é o seguinte: o que o diabo faz hoje na nossa sociedade é como se fosse uma paródia das coisas que há no céu, das coisas celestiais. Então, o diabo ele está sempre tentando distorcer aquilo que Deus criou. Então, ele pega aquilo que é criacional e ele distorce. Então, conceitos para nós, como conceitos trinitários, que são importantes, como unidade, como pluralidade, como diversidade, que para nós são conceitos nobres também, certo? Ele pega esses conceitos, ele distorce o conceito, e ele apresenta esses conceitos para a sociedade como se fosse uma verdade. Então, uma meia-verdade, ela é sempre uma mentira, né? Então, o que o diabo faz? Ele leva meias-verdades, ele transfigura aquilo que Deus fez e apresenta como uma nova possibilidade. Então, quem olha muitas vezes para alguns discursos, olha para esse discurso e diz o seguinte: não é tão ruim, né? Tem até alguma verdade nisso, mas às vezes é só uma meia-verdade, que se torna sempre uma mentira. Então, quando ele fala que no inferno ele toca cover das canções celestiais, o intuito em toda a época do diabo é justamente essa. Ele pega as coisas de Deus, ele distorce, entrega uma nova possibilidade à sociedade. Com seu coração caído, abraça essa possibilidade como se fosse uma verdade. Então, da mesma forma que nós estávamos estudando aqui sobre questões trinitárias, o diabo sabe que Deus é trino. E o diabo sabe o valor do conceito da doutrina da trindade. Por isso, em todo o tempo, ele quer distorcer esses conceitos para nós também. Então, nós estudamos que Deus é unidade, porque Deus é um, mas ele é trino. O diabo tenta distorcer a unidade no meio de nós. Nós estudamos que Deus, por ser três, ele é plural. Então, ele tenta distorcer também essa pluralidade, que emerge dessa unidade. E traz essa diversidade cultural que nós temos hoje, que ela não traz unidade nenhuma, é a diversidade sem unidade. E o que acontece no meio de nós? A divisão. Porque é isso que o diabo quer, é guerras e mais guerras. Ele quer distorcer as coisas criacionais. Então, se nós formos agora enveredarmos por essa questão e tentar entender como é que as coisas, as questões trinitárias, elas são, digamos assim, covers das coisas que existem no céu, que nós estamos vendo aí, nós temos que entender como é que se pensa, qual é a mentalidade moderna, para que a gente possa entender como é que a trindade pode ser uma resposta para essas questões contemporâneas. Eu trouxe 2 versículos para a gente pensar aqui. Uma está ali na parábola, lá no Evangelho de Lucas, do administrador astuto, onde no meio da parábola Jesus fala o seguinte: porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. O que é que Jesus quis dizer naquele momento lá? A gente está falando de uma parábola onde um administrador usa de alguns subterfúgios, né, lá para conquistar um benefício. E no meio dessa parábola está Jesus falando isso, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque nós percebemos muitas vezes que, às vezes, o ímpio, aquele que está fora da igreja, aquele que não conhece Jesus, muitas vezes ele está muito mais empenhado de defender a sua verdade do que nós, enquanto cristãos. E eles vivem por essa verdade. Muitas vezes tem alguns ímpios que eles podiam servir de exemplo para a igreja, o quanto eles vivem pela verdade deles. Não se contradizem dentro dos seus grupos. E das coisas referentes ao mundo, eles são mais engenhosos do que nós, porque eles estão inseridos no sistema. Nós estamos, de alguma maneira, inseridos no mundo ainda, mas nós vivemos agora pelo poder do Espírito Santo, né? Nós estamos no mundo, mas temos um distanciamento espiritual também desse mundo. Então, muitas vezes, algumas coisas passam despercebidas.
Uma vez acho que era comentando com Beto e Carla sobre a juventude da igreja, que muitos dos nossos jovens, graças a Deus, eles cresceram no Evangelho e às vezes não têm a malícia para compreender as coisas do mundo, né? Para entender o mal como está lá fora. Por quê? Estavam aqui protegidos, mas tem uma hora que eles são confrontados, certo? Com o que está acontecendo lá fora. E eles precisam ser preparados também para esse confronto. E em resposta a isso, o próprio Jesus fala em Mateus, lá no capítulo 10, que eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nesse nosso ciclo de evangelismo, nesse nosso meio de ir lá fora, em missão, para falar às pessoas sobre o evangelho do Senhor, se nós formos por esse ponto, que é o ponto de vista, digamos assim, mais apologético, nós temos que ser prudentes como as serpentes. Nós temos que estar munidos de informação para saber como é que eles pensam. Nós não podemos ser ingênuos em pensar que esse trabalho vai ser difícil. Não vai ser difícil. Que vai ser um trabalho fácil. Que nós vamos chegar lá e todas as portas elas vão se abrir diante de nós. O Espírito Santo pode fazer isso. Mas vai ser necessário um trabalho, vai ser necessário uma caminhada para que a gente possa cumprir esse propósito e levar agora, restabelecer a ordem em meio a essa sociedade caída. Vai ser necessário que a gente tenha a simplicidade do Evangelho, temos nosso coração simples e voltado para o Senhor, mas também vai ser necessário que a gente tenha uma certa esperteza em relação às coisas do mundo. E encontre, porque sempre há brecha na argumentação. Sempre há uma contradição. Por mais que essas pessoas vivam conforme aquilo que eles creiam, mas um momento ou outro você consegue pegar numa contradição, se você estiver bem preparado para isso. E é nessa contradição, nessa brecha que se abre, que você ali coloca uma dúvida na cabeça daquela pessoa para ela realmente parar e pensar se aquele caminho que ela está caminhando é realmente o caminho da verdade. Ou se ela está simplesmente ali iludida com as coisas dessa vida. Certo? E como é que nós vamos fazer isso? Para que a gente possa, para que a comunidade cristã voltada à Trindade, ela possa ser uma resposta ao mundo que nós temos lá fora, nós temos que conhecer um pouco desse mundo. E o quanto esse mundo se contradiz pela ação do maligno ao que nós conhecemos como a unidade trinitariana, a pluralidade trinitariana. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Peter Leithart, que é um livro mais filosófico, que o nome desse livro é Salomão entre os pós-modernos. Que ele faz justamente essa análise. Ele traça toda uma conceitualização histórica de como surgiu o pós-modernismo, a partir do modernismo. E a partir desse momento, ele vai colocando ali como é que a sabedoria bíblica ela pode ser inserida nesse mundo e pode trazer transformação. Né? É um livro pequeno, mas é um livro muito denso. Você tem que ler pausadamente cada capítulo. Mas é um livro que ele nos ensina como é que a gente pode conhecer o mundo lá fora. E no meio da sua bagunça, a gente pode ver os aspectos trinitários e atuar para que esse mundo seja transformado. Eu trouxe esse cartazinho, que é daquele movimento, né, do Black Lives Matter, que é vidas negras ou vidas pretas importam, que eu estava lembrando da minha própria percepção. Quando esse movimento começou, que foi aquela questão daquele homem, né, lá nos Estados Unidos, que ele foi pisoteado praticamente ali por um policial, aquilo causou comoção no mundo inteiro, né? Não tinha como ser contra aquilo, certo? Aquilo ali era um ato de tortura, o que estava acontecendo naquele momento. Então, muita gente se levantou, inclusive fui um que se levantou a favor naquele momento, porque a causa era justa. Mas o que a gente percebe é que com o desenvolvimento, certo? Aí com as questões também do pecado, o movimento ele foi sendo desvirtuado. Coisas estranhas foram entrando ali, e aquele movimento, que era um movimento, digamos assim, contra o racismo, que nós, quanto cristãos, somos contra o racismo, nós não estamos a favor, aquilo foi sendo desvirtuado por quê? Por questões identitárias que foram entrando ali no meio daquela discussão. Então, se você for ver o movimento hoje, não tem nada a ver com o caso daquele cara lá no começo. Agora está querendo cada um defender a sua posição. Até dentro do movimento antirracista, há uma pluralidade sem unidade, porque cada um pensa de uma maneira diferente. E você chega num momento que a gente fica sufocado com tanta informação que a gente não consegue mais nem assimilar os termos que eles estão usando. Porque eu lembro que um tempo atrás, eu nem sabia que tinha uma discussão que era chamada colorismo. Vocês conhecem, sabem o que é colorismo? Vocês não sabem o que é? Aí, mais um conceito para aprenderem. Certo? Que é o quê? Para você ver como o movimento ele é dividido.
que dentro da população negra há gradações de cores de pele. Então, aquele negro que tem a pele mais clara, ele não vai sofrer o preconceito que aquele negro que tem a pele mais escura, né, que eles chamam de retinto, vai sofrer. Então começa a ter uma briga interna dentro do movimento antirracista. Por quê? Porque diz, olha, esse grupo que tem a pele um pouco mais clara não sofre o mesmo preconceito desse grupo que tem a pele mais escura. E começa agora a sofrer, a ter aquelas dificuldades, mas quem é o negro? Abriram as cotas na faculdade agora. Por um primeiro momento, não, era autodeclarado. Então, eu me sinto negro, eu sou negro ou entro. Mas não, agora já criaram um comitê para avaliar quem é ou quem não é. Então, quando não tem unidade, essa pluralidade, ela surge assim com diferença, é uma guerra civil. Outro dia eu conheci outro termo. Vocês sabem o que é palmitagem? Não sabem? Mais um termo para vocês aprenderem nessa aula de hoje. Que é o quê? Palmitagem é quando uma mulher ou um homem negro se relaciona com uma pessoa branca. Ela está indo contra a sua raça. Então, agora ela é hostilizada pelo seu grupo porque ela está incorrendo em erro de quê? De palmitagem. Certo? Então, vocês veem como não tem como haver uma unidade nessa discussão, porque em todo tempo essa falsa diversidade, certo? Ela está em todo tempo ali trazendo novos debates e vai chegar um momento que a gente vai partir para onde? Ninguém mais se entende. Ninguém não tem mais diálogo, não tem relacionamento. O relacionamento foi quebrado. O relacionamento que é proposto pela Trindade, para toda a humanidade, ela está cada dia mais sendo mais quebrada. No mesmo exemplo que eu falei na semana passada, dentro do movimento, isso não é nem palavra minha, é de alguém que viveu, o Robert, que veio aqui várias vezes dar palestra, ele fala que o movimento LGBTQIA+, ele não é um movimento homogêneo. Dentro dele é um racha. O gay que é mais rico não quer se relacionar com o gay que é pobre, aquele que tem mais trejeitos não quer com aquele que é mais masculinizado. Então não há unidade, e tentam passar para a gente que há uma unidade nesse processo, quando não há. Não há como ter pluralidade quando isso não se emerge de uma unidade. Então, nós precisamos entender como é que surge esse mundo fragilizado, como é que surge essa pluralidade sem unidade, para que a gente possa voltar com os nossos conceitos trinitários e dar uma resposta para essa sociedade que ela está sofrendo. Porque apesar também de se trazer para nós uma visão que está todo mundo muito bem, está todo mundo muito feliz, e que a culpa é nossa, cristãos, que não aceitamos, certo, essas demandas, e é por causa de nós que ainda há repressão, que ainda há pessoas que sofrem porque não são aceitas, essa culpa sempre cai para a gente, sempre, certo? Mas nós entendemos biblicamente que não há felicidade nesse ambiente. Há uma falsa aceitação. E como é que nós vamos voltar com os nossos conceitos trinitários para que a gente possa restabelecer essa sociedade da maneira como Deus gostaria? Mas para isso a gente tem que entender primeiro como é que esse mundo ele se desenvolveu, como é que isso acontece, para que a gente possa trazer uma resposta. Vou trazer uma breve e brevíssima, em um minuto, uma conceituação histórica de como é que chegamos ao ponto que nós estamos hoje, né? Naquela brincadeirinha. Que ônibus foi que nós pegamos para cair nesse ponto aqui? Então, vamos começar lá. Antes do cristianismo, nós temos o quê? A cultura grega, né? A cultura grega que já estava ali no período de Paulo, certo? Que era a filosofia da época. Era o que era substancial na época. Depois, com o advento de Cristo, com a chegada de Cristo, com o desenvolvimento ali dos primeiros teólogos, tem aquela questão ainda de harmonizar o pensamento cristão com os gregos, que foi isso que muitas vezes os teólogos daquela primeira época, ali dos pais apostólicos, estavam ali batalhando para manter a pureza do evangelho e não deixar que a influência grega contaminasse o evangelho, onde surge aí, por exemplo, a doutrina da Trindade. A gente vê um tempo de rápida e crescente ascensão do cristianismo. Porque primeiro tem aquela questão da dificuldade com o Império Romano, mas depois, na época de Constantino, é assimilado como a religião oficial do Estado. Então, a partir do momento que tem as suas dificuldades, é claro, mas também, para o nosso propósito, em alguns momentos, foi benéfico. Tem até um livro da monegismo que eles falam, né, em defesa de Constantino, que às vezes a gente pega um contexto histórico que foi só ruim para o Evangelho, mas em alguns pontos foi benéfico também para o crescimento do cristianismo. Mas chegou um momento que o cristianismo foi crescendo, até que nós chegamos ali Claro, gente, isso é um pulo histórico enorme, né? Chegamos ali à Idade Média, que hoje, do ponto de vista das nossas escolas, chamam como a Idade das Trevas, né?
Aí os católicos já dizem, não, que era a idade das luzes, e sim, era a idade de luzes também. Foi uma idade de florescimento cultural, de desenvolvimento de teologias, foi um momento de crescimento. Aí sempre colocam a conta por culpa da Inquisição, né, de algumas coisas que entraram ao longo da história. Mas foi uma época de florescimento e uma época de ascensão do cristianismo. A época das grandes catedrais, a época de desenvolvimento de grandes teólogos, como Tomás de Aquino. E acabou que, a partir desse momento, se começou a questionar, com o advento da tecnologia e da ciência, se realmente a religião, especificamente o cristianismo, poderia ser uma resposta para todas as questões da humanidade. E à medida que a tecnologia foi desenvolvendo, o pensamento humano passou a ser o seguinte: agora nós temos a observação, agora nós temos o experimento. Se agora nós temos meios de explicar como é que as coisas acontecem, para que é que nós precisamos de um Deus? Deus ele vai se tornando obsoleto à medida que o homem vai agora se achando o senhor de si mesmo. Não que isso só acontecesse nesse momento da história. Isso sempre aconteceu. O homem sempre partiu para um individualismo, para se ver como o centro do universo. Mas isso que se torna mais latente nessa época, que nós chamamos agora do que? De iluminismo. Então, o iluminismo ele vem como o tempo da luz para se opor à idade das trevas, onde essa religião intrucada, desse Deus distante, que domina sobre todas as coisas, que dita a nossa maneira de viver, nós não precisamos mais de ele agora, porque nós temos a ciência, que agora é a verdadeira religião, e é ela que vai nos dizer como viver, porque é ela que explica realmente as coisas. Nós temos agora desenvolvendo telescópios, microscópios, temos todo um arcabouço tecnológico que nos mostra como é que o mundo funciona. E a partir do momento que eu sei como o mundo funciona, eu não preciso mais de Deus, ele fica fora dessa jogada. Se torna um relojoeiro, o Deus do deísmo, né? Que ele veio, criou o mundo, deu corda e a coisa foi por si só agora. Ele não interfere mais como as coisas estão acontecendo. E a partir do momento que chega o iluminismo, com essa questão baseada que o homem agora é o centro, uma característica humanística, que a tecnologia ela vai nos salvar agora, foi prometido uma coisa para a humanidade que agora seria um tempo de ascensão, um tempo onde a humanidade ela ia encontrar o seu potencial, onde a humanidade iria encontrar a verdadeira alegria e a sua ascensão, porque agora nós não temos mais os dogmas da religião que nos prendem, agora nós somos livres para nos desenvolvermos da forma como nós queremos. E todo mundo caiu nessa chacota, que seria dessa maneira. Então veio o quê? Veio a Revolução Industrial, veio as grandes fábricas, as famílias saíram das casas, agora tem que trabalhar 14 horas por dia, não cuidam mais dos filhos, os filhos são agora colocados em função da escola. Agora a nossa preocupação é no desenvolvimento econômico, é em crescer enquanto cidade, é no desenvolvimento tecnológico que nos vai trazer a redenção. Só que chegou um ponto ali, quando nós chegamos ali na época das grandes guerras, que na verdade as pessoas olharam para trás e disseram: nada do que nos foi prometido foi cumprido. As duas grandes guerras mundiais, elas trouxeram uma percepção para o povo que aquela época das luzes de ascensão que o iluminismo tinha prometido, ela não chegou. Pelo contrário, se viu o tamanho da maldade humana e ali se começou um novo movimento agora que a gente chama como o pós-modernismo, que é um movimento que se contrapõe ao modernismo. Então, o modernismo, que era a época da razão, do humanismo, do homem, agora ele sofre esse baque com a chegada do pós-modernismo. E é isso que nós vamos falar um tempinho antes de chegar nas questões trinitárias novamente. Então, eu trouxe alguns textos aqui para que a gente possa compreender isso. O pós-modernismo, ele permite, na verdade, ele não permite, ele obriga, não é? A diversidade. Mas não há unidade, por isso não tem espaço para a diversidade na unidade. Hoje ele penetra quase em todos os aspectos da vida no mundo ocidental. O pós-modernismo é um fenômeno extraordinariamente diverso em si mesmo, com impacto sobre a cultura de um modo geral. A ênfase na diversidade no mundo empresarial e nos meios de comunicação, as declarações dos principais políticos em constante mudança, a desintegração dos grandes países, aparentemente invencíveis, a enorme ênfase como as pessoas se sentem são todas as expressões do modernismo. Então, o que é o modernismo em si? Como é que a gente pode falar de trindade, quando a gente se relaciona nessa questão do modernismo e do pós-modernismo? A questão do modernismo, ela quis trazer um princípio trinitário isolado para o mundo. Quis trazer que, através da razão e através da tecnologia, nós, enquanto humanidade, nós iríamos encontrar a unidade. Então, a partir do momento que nós tivéssemos a mesma percepção de pensamento, que nós estivéssemos movidos pelo mesmo propósito, nós agora iríamos alcançar a unidade.
o que é isso se não um cover das canções celestiais? E o que é que a gente viu com a ascensão do modernismo, na verdade, nessa questão de querer unificar o pensamento? A gente viu os regimes totalitários. É nesse contexto que surge, por exemplo, um Hitler da vida. Porque ele quer agora conquistar a unidade a toda força. Agora, um pensamento totalitário, o arianismo, né? Então nós somos superiores aos povos, vamos conquistar esses povos. Não só vamos conquistar esses povos, como nós vamos aniquilar esses povos que pensam diferente da gente. Porque nós precisamos agora conquistar a unidade a qualquer custo. Eu posso citar aqui o nazismo, mas toda experiência totalitária na humanidade, ela vem nesse sentido, de querer ser um simulacro, de querer ser uma cópia daquilo que a gente vê na unidade da Trindade. É o homem querendo buscar essa unidade pela força do seu próprio braço. Então, como é que nós vamos conquistar isso? Vamos tirar quem pensa diferente de nós. Então, vamos tirar aí os homossexuais, os judeus, inclusive aqueles que são diferentes da gente fisicamente. Porque não sei se vocês sabem, mas no período do nazismo também houve uma questão de genocídio de pessoas que eram deficientes físicas. Então, pessoas que deficientes visuais, pessoas com órgãos amputados, com alguma coisa. Então, essas pessoas também iam para campos de concentração e também eram totalmente massacradas. Isso incluía homossexuais, incluía os judeus. Então, era querer conquistar uma unidade aos moldes humanos. Nós definimos agora quem é essa humanidade, quem é superior, e agora nós vamos viver conforme essa verdade que nós estabelecemos. Isso aconteceu com o marxismo, com o governo soviético, onde houve um governo totalitário que quis instaurar uma unidade a qualquer força, aconteceu o quê? O genocídio daqueles que pensavam de maneira diferente. Isso é o que, se não? Uma estratégia maligna, o quê? Para desvirtuar aquilo que nós aprendemos em relação à unidade com a Trindade. E hoje, se contrapondo a essa questão do modernismo, a gente tem o pós-modernismo indo numa situação totalmente diferente. Agora ninguém está mais preocupado com unidade, a gente esqueceu a unidade e agora, por causa de todas essas dores que nós sofremos no modernismo, nós queremos encontrar agora uma nova resposta para a sociedade. E nós viemos agora com o quê? Com o pós-modernismo. Então nós queremos abolir qualquer conceito de unidade, por quê? Porque a unidade, na nossa percepção mundana, ela vai trazer o quê? Vai trazer dor, vai trazer sempre um grupo querendo impor o seu pensamento para outro grupo. Então, tira toda a unidade, não há mais verdade, não é absoluto, e a partir de agora, nós vamos desvirtuar o outro aspecto da Trindade, que é o quê? A pluralidade. E o que é que nós fazemos? Nós queremos agora uma diversidade sem unidade. Então, agora, tudo é permitido. Agora, nós vamos celebrar essa diversidade. E isso, como o texto fala aqui, é um fenômeno diverso, porque isso está incluído agora em vários ambientes, em vários aspectos. Ele está incluído nas culturas das empresas. Então, agora, toda empresa agora tem que ter lá, tem que levantar a sua bandeira, né? Nós somos agora uma empresa que nós cultivamos o quê? A diversidade. Se você não cultivar diversidade na sua empresa, você não é uma empresa inclusiva. Então, você é excluído do mercado. Se você celebra uma unidade, então você passa ali a ser excluído. Isso está nos meios de comunicação, que tem também por obrigação que celebrar essa diversidade. Isso está no discurso dos políticos, que a todo tempo mudam o seu diálogo, não tem mais uma constância, porque eles estão agora de acordo com as ondas. Se as ondas estão nessa direção, o meu discurso vai para esse lado. Se está para essa direção, eu acompanho esse lado também. Não há mais aquilo que a gente dizia de uma constância nesse discurso. Uma vez eu vi um autor comentando que, por exemplo, isso a gente vê menos nos Estados Unidos, que tem 2 partidos só, né? Os republicanos e os democratas. Mas aqui hoje, no Brasil, você tem partido para tudo. O da causa animal, tem o da causa, sei lá, da causa espacial, da causa extraterrestre. Se você quiser, você funda um partido com a causa que você quiser. Por quê? Porque na política também está entrando essa questão da ênfase na diversidade. E isso a gente encontra, inclusive, na desintegração dos grandes países, como o texto fala aqui. Países que para nós antigamente eram referências, eles estão sofrendo agora essa fragmentação. Uma vez eu estava vendo um comentário de uma moça que ela estava migrando do Canadá para os Estados Unidos. Porque ela disse que o Canadá não permite mais ela criar os filhos dela. Porque uma criança de 12 anos, os pais agora só podem ter acesso ao prontuário médico dela se ela autorizar. Os pais não têm mais esse direito, é negado.
Então, tá todo mundo aí, vou migrar para o Canadá, porque lá eu tenho segurança, eu posso comprar o iPhone de última geração. Mas pense muito bem nisso, se lá você vai ter a possibilidade de educar os seus filhos, certo? Talvez educar os seus filhos valha muito mais do que um iPhone. Ou até mesmo a segurança, que é tão desejada. Isso, talvez até Daniel possa falar sobre isso depois também, dar esse testemunho. Mas o que a gente vê, esses estados que eram tão firmes agora, eles estão se fragmentando também. Não há mais essa certeza do futuro. Por quê? Porque isso tudo está invadindo esses países, como o nosso aqui também. Só que as coisas aqui no Brasil sempre acontecem meio bagunçadas, né? Até quando é fragmentação. Então a gente leva isso tudo na piada sempre também, assim. Nós temos o nosso próprio meio de viver a fragmentação. Dando continuidade. A crença do iluminismo no progresso humano e nos poderes da razão foi abalada por 2 guerras mundiais, pelos horrores de Auschwitz, Hiroshima e pelas atrocidades, bem como por uma consciência cada vez maior de uma crise ecológica emergente. A natureza humana não parece ser mais benigna. Então, aquilo que foi pregado pelo modernismo, de que o ser humano, pela razão, agora na época das luzes, que ia abrir mão das trevas da época das trevas, ali na época medieval, quando começaram a acontecer esses horrores, e quem assistiu aquele filme Oppenheimer viu bem o dilema do cara lá que fabricou a bomba atômica, né? Você começa a entender agora que a natureza humana ela não é mais tão benigna. O mundo ocidental havia produzido atos monstruosos e inacreditáveis, mas a natureza do homem é caída. A partir do momento que ele vislumbra e ele percebe que a natureza humana não é tão fofa como ele imaginava, talvez, nesse momento, seria o momento de voltar para Deus, não é? Mas não. Esse é o momento de, mais uma vez, criar um Deus à sua imagem e conveniência. Então, por isso que sempre vem uma teoria que se sobrepõe à outra, mas nunca é uma teoria que está voltada para o Deus verdadeiro, né? É sempre uma questão de criação humana. A confiança na capacidade humana de moldar e de controlar o mundo de tal modo que houvesse sempre avanços e um modo de vida gratificante ficou comprometido. Era isso que se prometeu com o modernismo. Olha, a gente vai avançar agora de tal maneira que, olha, a qualidade de vida do ser humano vai ser extraordinária. O que nós vamos conquistar a partir de agora com a tecnologia, ninguém nunca imaginou. Que é um conceito, inclusive, muito vivo hoje, que nós chamamos de transhumanismo. O que é o transhumanismo? É aquele pensamento que diz o seguinte, que o homem vai evoluir de tal maneira com a tecnologia que Deus ele vai se tornar desnecessário novamente. Então, nós confiamos hoje na tecnologia. Sabe como é que essas coisas elas mudam rapidamente? Deixa eu abrir um parágrafo aqui para explicar isso. Há um tempo atrás, essas filosofias identitárias que nós conhecemos hoje, como os transgêneros, isso não é novo. Isso está aí há muito tempo. Vem lá de Foucault e até um pouco antes, certo? Que é aquela questão de que a identidade sexual ela é uma questão socialmente criada. Mas aí isso era uma filosofia, certo? Estava no campo das ideias. Mas aí veio a tecnologia avançou, e a tecnologia veio agora e produziu o quê? Produziu os hormônios sintéticos. Testosterona, os demais hormônios femininos. Então agora você tem numa ampola um hormônio que você pode aplicar no corpo e você mesmo pode transformar o seu corpo. Além das cirurgias de ressignificação. Então, aquilo que era uma filosofia, uma possibilidade, estava na mente, agora ele passa a ser uma realidade. Então, eu não preciso mais de Deus para definir o gênero, o que é homem e o que é mulher. Agora, a partir do momento que eu tenho a tecnologia nas mãos, sou eu quem defino. Então, é isso que o transhumanismo propõe. Ele propõe que nós agora somos responsáveis por criar uma nova realidade. Porque nós temos o quê? A tecnologia nas mãos. E eu acabo de rir com aqueles memes que fazem o seguinte... Tem sempre a frasezinha assim, né? Em 2023 nós teremos carros voadores, né? Aí bota uma situação esdrúxula como essa, assim, embaixo. Olha, a gente tem essa expectativa. Mas onde foi que nós chegamos? Aí bota um monte de gente que se sente ovelha vestida de carneiro no meio de Londres, lá, berrando. Então, a gente tem carros voadores, né? Mas foi esse ponto que nós chegamos. Então, muitos começaram a confiança na capacidade humana de moldar e de controlar o mundo de tal modo que houvesse sempre avanços e um modo de vida gratificante ficou comprometida. Muitos começaram a explorar o não racional. O misticismo oriental e o oculto emergiram como uma força. O movimento da nova era surgiu como uma fênix das cinzas do reino dos hippies.
Nesse oceano de mudanças, a emoção sobrepujou a razão e a imagem triunfou sobre a substância. Então, nós não vivemos mais o período da razão, agora nós vivemos o período da emoção. Nós somos agora ditados pelas nossas emoções. E o homem ele não se volta agora para o Deus trinitário. O homem se volta agora ao quê? Para o misticismo oriental. Então, as pessoas não querem crer em Deus, mas as pessoas querem crer no poder dos cristais. A pessoa acende. Uma vez eu cheguei no trabalho, lá, um cheiro estranho no ar, digamos assim, para não ser um pouco mais crítico. Aí eu fui procurar e a menina trabalhava na farmácia, tem acendido um incenso dentro da farmácia. Estava aquele cheiro de patchouli pela farmácia inteira. Aí eu disse, minha filha, por que é que você fez isso? Não pode aqui, é um ambiente de saúde, não, é para expulsar as energias negativas, né? Então, tipo, isso atrai as pessoas. É isso que atrai. As pessoas não querem, as pessoas rejeitam o Deus Trino e querem ser atraídos por essas coisas. Por quê? Porque o misticismo ele vem para ocupar o lugar que deveria ser do Deus Trino. Então, o mundo do pós-modernismo é um mundo de instabilidade, diversidade e fragmentação. Porquanto, o pós-modernismo não admite a verdade objetiva. Não pode haver um ponto de referência fixo que determine em que devemos crer ou como devemos agir. Essa ausência de algo permanente resulta em uma falta total de estabilidade da vida cotidiana. Não há base para uma moralidade comum. Esse mundo de fluxo constante cria uma situação na qual a tecnologia de hoje estará datada em 6 meses. Nas grandes empresas americanas, a diversidade determina as regras do jogo. Então, nós estamos vivendo agora no meio de areia movediça. Há uma instabilidade. A necessidade de desconstruir, só que todo mundo está só desconstruindo, e ninguém vem oferecer alguma coisa que seja palpável. O movimento agora é só destruição. Então, tudo que nós vemos agora é simplesmente instabilidade, diversidade, mais uma fragmentação. Quem está preocupado agora em construir alguma coisa? Ninguém está preocupado em construir. E isso, gente, se reflete, inclusive, como o texto fala, nas coisas menores do nosso cotidiano. Eu postei um vídeo no grupo dos jovens, que Beto tinha postado no grupo dos pastores, que era em relação à entrevista de emprego entre os jovens de hoje. Jovens que não conseguem emprego, que não conseguem se comunicar, porque a linguagem é só das mensagens, não conseguem redigir um e-mail institucional. Jovens que não conseguem se concentrar numa reunião de trabalho. Jovens que levam os pais para a reunião, para a entrevista de emprego. Eram 12%, mas ainda achei muita gente. Mas o que é que isso acontece? Porque ninguém está mais preocupado na construção, de construir algo sólido. Está todo mundo preocupado agora só em desconstruir, inclusive isso entra nas nossas comunidades, nessa fragmentação. Não há um desenvolvimento de carreira, não há um desenvolvimento de um projeto de vida. É tudo baseado no que eu sinto. Se eu me sinto bem, eu vou ficar aqui. Não tem mais aquela questão de compromisso com a sociedade, de construir uma sociedade justa. Não tem mais o compromisso com um grande projeto de humanidade. Há o meu compromisso pessoal, se eu me sinto bem e o que eu gosto de fazer. Não há mais uma preocupação com o outro. Então, o que dita agora são os meus desejos. E isso, claro, que vai causar aquele conflito de gerações, né? Que, inclusive, tem uns videozinhos quase muito engraçados, que isso é a geração Z no trabalho, né? Aí está lá no meio de uma reunião, aí toca o relógio, 5 horas da tarde. Aí, no meio da reunião, a menina vai e fecha o computador. Aí a chefe pergunta, mas por que você fechou o computador? 5 horas, meu horário. Eu tenho pilates daqui a pouco, eu tenho que ir embora. Ela, mas a reunião não acabou. Ela, mas meu horário está 5 horas. Então, fechou e vai embora. É o horário dela? É, entendeu? Mas não há flexibilidade. Por quê? Porque o importante é o que eu sinto. Não há mais o projeto do coletivo. Não há preocupação com o outro. Isso é o quê? É a fragmentação do mundo que nós estamos vivendo. Um mundo onde não há unidade. Para os pós-modernistas, as crenças são simplesmente as opções preferidas de um grupo cultural, assim como a predileção por sorvete. Inclusive, as minhas crenças podem mudar à medida da forma como eu estou sentindo. Então, eu posso ser um pouco cristão hoje, mas amanhã, se der na telha, eu posso ser mais budista, entendeu? Você crê do modo que crê, porque o grupo do qual você participa crê daquela maneira. E você se sente feliz e confortável daquele modo. Tudo é condicionado pela cultura e pelo meio social. Essa é uma ideia que combina bem com o pluralismo tolerante, em que qualquer crença é mais ou menos igualmente legítima. E todos os insights não podem ser verdadeiros e nem reivindicá-lo selo, exceto para aqueles que o têm. O que é que ele quer falar aqui? Que nessa diversidade agora, não só cultural, mas também de crenças, nenhuma dessas crenças tem autoridade para se levantar e dizer que é a verdade.
Por quê? Porque a verdade é uma coisa inerente ao coração. Eu posso ter a minha verdade, você pode ter a sua, o irmão ali do lado pode ter a dele. Então, nesse ambiente plural, todas as crenças, elas são legítimas, ao mesmo tempo elas não são. Porque nenhuma delas pode se levantar como se fosse uma verdade absoluta. Já que esse mundo é fragmentado, esse mundo ele é estável. E se hoje, na minha percepção de ser, eu entendo que esse lado é melhor para mim, e na semana que vem eu mudo, eu posso muito bem, tranquilamente, ir para outro lugar e ninguém me questionar por isso. Porque eu estou indo condizente com a forma como eu sinto. Esse é o mundo plural que é me oferecido. E por que é que há tanto embate com o cristianismo? Porque nós não podemos tolerar esse tipo de pensamento. Nós entendemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós cremos que há uma verdade absoluta, eu não posso assimilar esse discurso de que há várias verdades por aí. Porque a partir do momento isso é ilógico. Isso vai contra a lógica. Se eu tenho isso que é verdade, isso é verdade também, e essas duas coisas, elas se contradizem, como é que as duas podem ser verdade? Isso é ilógico, isso é irreal. Isso não tem a possibilidade de existir. Nossa cultura pós-moderna é caracterizada pela fragmentação. Nossa sociedade parece ter perdido qualquer senso de unidade do universo. Até mesmo a palavra universo começa a parecer arcaica, porque ela sugere uma realidade o quê? Unificada. Então, quando você fala, não, gente, qual é a palavra da moda agora? Quando você assiste aquele filme que ganhou o Oscar no ano passado, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Lá da mulher chinesa, que ela vai por vários ambientes. Não. Ninguém assistiu esse filme, não? É louco o filme, mas é massa. Certo? Porque a palavra lá, principal, é multiverso. Não existe só esse universo, existem vários multiversos que nós, por acaso, vivemos nesse, nós caímos nesse aqui. Mas em realidades paralelas, existem outras possibilidades que nós nem imaginamos. Aí tem hora que o filme, assim, ele parte para o ridículo, né? Porque numa realidade paralela, no processo evolucionário, as pessoas, os dedos se desenvolveram para ser salsichas. Aí é uma sociedade que os dedos são salsichas, né? Assim, claro que ele leva para paródia em determinados momentos. Mas aí, tipo, eles sempre estão ali questionando se em outro multiverso, a realidade que outro eu nosso que está vivendo nesse multiverso, não está vivendo outra expectativa. Então, tudo que é relacionado à unidade, isso é distorcido, porque agora a palavra da moda não é mais universo. Gente, Big Bang está ficando para trás. Agora, o importante agora é o multiverso, certo? Que é as realidades que nós nem imaginamos que existem aí, paralelas ao mundo que nós estamos vivendo. E, no entanto, nos dias atuais, interpretamos a realidade como totalmente plural. O mesmo se dá com a palavra universidade. As universidades surgiram nos monastérios. Eram chamadas de universidades porque lutavam para entender como o nosso mundo diverso reflete a verdade última do Criador. Vocês estão entendendo como é que as coisas são distorcidas? As universidades, elas surgem no período medieval, dentro dos monastérios, como uma continuação dos estudos. Tem ali as disciplinas que a gente chama como artes liberais, a geometria, a retórica, são 7, que eu não sei todas decoradas. O pessoal aí do homeschooling sabe. Educação clássica. Mas surgiram ali, e as 3 principais cursos eram teologia, medicina e direito. E a teologia era a rainha das disciplinas, era a rainha dos cursos ali. Todo mundo queria ser teólogo. Hoje é assim? Não, hoje é totalmente diferente, né? Hoje não é assim. Mas a questão da palavra universidade, ela surge nesse contexto, de que entendendo que o mundo é diverso, que o mundo tem tantas características que nós precisamos compreender, biologia, matemática, física, química, as questões sociais, as questões históricas, nós sabemos que toda essa diversidade e pluralidade, ela surge de um único ponto que é Deus, que Ele é Senhor e soberano sobre todas essas áreas da nossa vida. Então, as universidades, elas surgem como um meio para que as pessoas pudessem estudar essas coisas e voltar para o Deus que produziu todas essas coisas. Então, elas queriam entender como é que a diversidade da criação, ela podia refletir a unidade de Deus. É assim que acontece hoje? As universidades? Não, o pensamento hoje é pós-modernista, né? Então, todavia, essa visão há muito se perdeu na fragmentação e nas especializações que caracterizam o estudo acadêmico moderno. Então, até o estudo ele está cada vez mais fragmentado.
Você vê isso em todas as áreas de estudo. Então, são cada vez mais surgindo subespecialidades. Às vezes são necessárias, sim, porque às vezes você aprofunda o conhecimento, você pode trazer novas informações que vão num diagnóstico médico, no campo do direito, seja onde for. Mas essa fragmentação, ela toma conta de todos os contextos da vida humana. E, na verdade, a visão que nós temos que ter sobre essa questão seria a visão de um prisma. Eu sempre acho essa visão muito massa, assim, porque é o quê? É como se o divino fosse a luz branca, né? E o prisma fosse a nossa experiência humana. Então, o divino, ele se reflete a nós numa pluralidade de cores de informações, mas elas fluem de uma única unidade, que é o quê? Que é o próprio Deus. Então, quando nós estudamos biologia, química, física, matemática, todos os aspectos criacionais, isso tem que nos voltar o quê? Para a unidade de onde isso foi produzido. Isso é o que reflete a nossa experiência humana. Mas até mesmo esse prisma, né, o arco-íris, ele já foi desvirtuado também. Já se virou uma paródia também. E se vocês não sabem, o outro arco-íris ele só tem 6 cores, né? Ele não tem as 7. Então, da unidade opressora, que era o modernismo, nós passamos à diversidade fragmentada. O pós-modernismo entende como quais são as afirmativas sobre a verdade. Para os pós-modernos, a verdade é uma questão de escolha individual. A modernidade reivindica o direito de a pessoa decidir pela razão que seria a verdade. No pós-modernismo, o indivíduo determina ele mesmo, o indivíduo, o que é a verdade. O resultado é fragmentação. Verdade, beleza e bondade são todas noções relativas. Portanto, não tem sentido. Isso não é um estado feliz de coisas. Se eu tenho o direito agora de definir o que é verdade, definir o que é beleza, se cada um de vocês agora tem essa possibilidade, como é que as pessoas agora vão encontrar a verdade que está em Jesus Cristo? Se a beleza agora é relativa, se agora é a Balenciaga que diz o que é beleza, e é uma beleza bem feia, né? Ali é feiura pura, certo? O que é que está acontecendo no mundo? Tudo aquilo que possibilitava o homem de se encantar e ir em direção a Deus, isso está sendo o quê? Tolhido, está sendo cortado. A beleza está sendo retirada, a verdade está sendo retirada, a bondade está sendo retirada. Então, pouco a pouco, todos os caminhos que podiam levar o nosso coração para o entendimento de quem é Deus está sendo retirado. E de quem é a função de restituir a beleza? De quem é a função de mostrar o que é a verdade? De quem é a função de demonstrar a bondade? Nós vamos esperar isso dos ímpios? Não, essa é a função da igreja. É nós que temos que mostrar o que é beleza. Teve uma aula que eu falei da beleza que é refletida pela Trindade, que é o quê? Senão toda a obra da cruz, o sofrimento de Cristo na cruz. O que é bondade, senão o amor que está ali inserido na Trindade, que é o amor que se volta para o outro, que é um amor altruísta. O que é a verdade, senão o próprio Jesus Cristo. Então, nós que conhecemos os aspectos trinitários de quem é o Deus verdadeiro, nós que temos essa função de mostrar e lutar na sociedade para que essas questões continuem vivas. Porque nós não podemos esperar que aqueles que estão distantes de Cristo façam a função que é nossa, enquanto crentes. Mas o que acontece muitas vezes é isso. O que é que os crentes estão fazendo hoje? Os crentes hoje estão só postando textão nas redes sociais. Então lá aparece um negócio, e critica, e faz, e acontece. Às vezes luta contra si mesmo. Porque o que eu mais vi nesses dias em discussão foi os próprios crentes brigando com aquela menina da música lá do Evangelho dos Fariseus. Então às vezes a gente se divide entre si mesmo, mas na verdade a gente está abrindo mão do nosso potencial de revelar essas verdades trinitárias para as pessoas que estão lá fora, que estão sendo podadas de conhecê-las. Porque o negócio está ficando, o buraco está ficando cada vez mais fundo. E está todo mundo caindo nesse abismo. Podemos expressar a verdade universal sem oprimir a diversidade. Unidade e diversidade podem coexistir, como existem na Trindade. O pós-modernismo acredita que todas as afirmativas de verdade são inerentemente coação. Essa última verdade oprime a diversidade. Por que é que se luta tanto hoje em dia contra aquilo que é verdade, aquilo que é absoluto, contra a unidade? Porque o entendimento pós-moderno é que toda unidade é opressora. Então, se nós aqui, enquanto comunidade, estamos lutando por uma unidade enquanto cristãos, nós somos opressores. Porque a nossa unidade, ela fere a diversidade que está lá fora. Só que nós não estamos lutando contra a diversidade. Nós somos a favor de uma diversidade que flui de uma unidade, porque nós entendemos que não há uma coisa sem a outra. Diversidade sem unidade é o quê? É mera fragmentação. Então, é por isso que nós estamos lutando.
Nós não estamos lutando contra o sistema vigente. Nós estamos querendo apresentar o sistema que é consistente para o mundo lá fora que não se compreende. Porém, a pessoalidade, de acordo com o que vimos anteriormente, não se encontra na diversidade asseverando as nossas diferenças, mas nos relacionamentos. O grande problema da diversidade que nós temos hoje é que é uma diversidade que veio para deixar fluir e enaltecer as nossas diferenças. Então, o que é que nós estamos celebrando hoje? As diferenças. Em todo o tempo, olha, eu sou diferente de você, você não tem lugar de fala por causa disso. Só que, na verdade, o que acontece é o seguinte, a diversidade, a pluralidade, ela deveria nos levar ao relacionamento. Porque se eu entendo que o outro, em alguns aspectos, tem alguma coisa que eu não tenho, esse outro, ele pode me complementar. E ele pode me trazer, inclusive, uma visão da criação, das coisas criadas, que por mim só eu não poderia adquirir. Por isso que a vida comunitária é importante. Eu não tenho os dons que vocês têm. Deus deu uma personalidade para cada um de vocês. E nessa comunhão, nesse interrelacionamento, nós vamos crescendo em relacionamento e vamos conhecendo um com os outros. Então há diversidade, mas nós nos encontramos nessa unidade pelo poder do Espírito Santo. Então, se nós focássemos aqui nessa comunidade só pelas diferenças, como muitas vezes, muitos grupos cristãos gostam de focar na diferença, a diferença vai sempre nos afastar. Mas se nós focarmos nos relacionamentos, nós vamos poder viver outra diferença, outra vida enquanto comunidade cristã. Aconteceu comigo uma coisa engraçada essa semana. Eu preguei, com a juventude, fui lá no hospital que eu trabalho, a gente fez um culto lá com o hospital. E uma das irmãs de lá, ela tem um culto há 20 anos residencial, né? A casa dela é quase uma igreja. A toda segunda-feira eles se reúnem. Ela perguntou se eu podia ir lá pregar. Eu disse, vou. Isso foi segunda-feira passada. Gente, eu saí totalmente da minha zona de conforto. Quando eu cheguei lá, eram as irmãzinhas. Primeira coisa, que era só indo da harpa. Eu peguei o Google para procurar cada um, porque eu não sabia a letra de nenhum, né? Fui lá, para poder lá. Hino da harpa, 13, 100, ia saber tudo decorado na cabeça, qual eram os hinos, né? Beleza. Fui lá, acompanhei, cantei, né? Tudo a capela, não tinha instrumento. Quando tinha, era o playback lá para tocar. E glória a Deus, e aleluia, e falava em línguas, e eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pregar a mesma pregação que eu preguei para os jovens sábado na igreja, né? E eu disse, aí eu lá, da minha angústia, de se ia ter algum resultado, né? A gente se apega no braço humano, né? Quando sabe que quem vai fazer é o Espírito Santo. Aí eu comecei a olhar e digo, gente, sei lá, a igreja do Senhor ela é muito diversa mesmo, né? Eu digo, que bacana, que bonito. Aí eu entrei na onda também, né? Aí eu fui lá, cantei os hinos, participei, 1000 oportunidades, outro pastor falou antes de mim também, por aí foi, né? Aí eu fui lá, preguei, e no final os irmãos vieram lá cumprimentar, agradeceram, perguntaram se eu podia ir mais uma vez, falou bênção, e estava ali, estava a comunhão. Se eu tivesse me deixado guiar pelas diferenças, talvez não tivesse aproveitado aquele momento que o Senhor tem me proporcionado. E ter visto a beleza do Senhor sendo ali me apresentada, entre outros aspectos. Que às vezes a gente está muito acostumado a andar com a nossa panelinha, né? E a gente esquece muitas vezes que há beleza também em outras comunidades cristãs. Que há beleza quando você vai com os irmãos, né? Não é irmão só aqui na IBT, é irmão em todas as igrejas. Aí você vai na presbiteriana, aí o culto é um pouco mais contido, mas vem ali uma palavra que toca o seu coração. É a diversidade, é a beleza do povo de Deus que se encontra na unidade do Espírito Santo e da Trindade. Só que a gente pensa às vezes que essa questão do pós-modernismo, ela é uma questão que ela está lá fora. Que ela muitas vezes ela não está dentro das nossas comunidades e é uma coisa que nós não precisamos nos preocupar. A maneira como nós estamos fragmentados, estamos sendo divididos. A gente tem muita discussão, inclusive, em relação à doutrina dentro de comunidade, mas, em alguns momentos, essa questão da emoção em detrimento da razão, ela entrou nas igrejas também. Há um movimento dentro das igrejas que veio desse pós-modernismo, que é o que a gente chama de sixth sensitive, que é o quê? É a busca pelos sentidos, a busca pelas emoções, que é essa onda que arrastou muitas igrejas, que a palavra ela foi ficando um pouco de lado, e a ênfase sempre foi agora no emocional. Então, é aquele estilo, né, que lá, tipo, que a gente conhece hoje. Não vou criticar o worship, mas aquelas músicas que eu falei na semana passada, que às vezes ela quer, na verdade,
não é de levar a adoração, é despertar no seu coração uma emoção. Então ela fica lá repetindo, 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 até que você chore, até que você tenha algum sentimento, tenha um calafrio. Porque muitas vezes o objetivo não é a adoração, o objetivo é a emoção. Então é trocar muitas vezes a razão pela emoção. Então isso é o pós-modernismo, entrando também dentro da igreja. Então às vezes a gente tem que fazer a nossa meia-culpa também e avaliar pelos caminhos que nós estamos andando. Às vezes, a crítica que se faz muitas vezes é que nós, às vezes, somos muito contemporâneos em detrimento de toda a bagagem que nós recebemos daqueles que vieram antes de nós. Por isso que eu achei muito bonito lá, vamos cantar os hinos da harpa, né? Não que a gente tem que fazer isso aqui na igreja, mas tipo, há um resgate dessa cultura cristã que ela vem, que ela nos acompanha. E que quando nós estamos em outros meios, nós conseguimos ver a beleza histórica, né, nós voltamos a tudo aquilo que foi construído. Então, nós também não podemos ser dentro da comunidade cristã, nós não podemos nos envolver de tal forma como pós-modernistas, destruindo tudo que homens de fé ao longo da história construíram, como se a gente pudesse criar, a partir de agora, uma nova teologia. Então, nós nos pautamos por todo o desenvolvimento de uma teologia histórica que chegou até nós nos dias de hoje. Nós não podemos entrar no risco de querer agora reinventar a roda. Né? Então, agora, o que é importante é se emocionar no culto. Não, o que é importante no culto é adorar o Senhor e conhecê-lo profundamente. E essa é a nossa função enquanto comunidade. Só que as coisas, elas também chegam nas nossas casas. E elas chegam nas nossas... O pós-modernismo chega nas nossas casas assim. Quando a tecnologia entra de tal forma que a gente perde o contato dentro das nossas pequenas comunidades familiares, que é o nosso seio familiar. Eu acho que essa não é uma cena estranha para vocês, certo? Talvez, se vocês puderem avaliar isso, pode estar acontecendo na sua própria casa. Isso aqui é fragmentação. Fragmentação não é só a diversidade que tem lá fora. A fragmentação muitas vezes acontece nos nossos lares, nós estamos sabendo, quando se quebra a comunicação e cada um passa a viver a sua própria individualidade, passa a viver o seu próprio mundo. Não é raro você chegar num restaurante, ter um grupo de amigos ali reunidos e como essa cena. Estão juntos naquela mesma mesa, mas cada um está no seu celular. Ou então você chega em casa, isso começou na época da televisão, né? Quando começaram a colocar uma televisão em cada cômodo da casa. Então o filho comia no seu quarto, o pai comia e a esposa comiam no seu quarto também. A mesa, ela foi perdendo o seu lugar de comunhão e o seu lugar de unidade. Então o lugar de unidade numa casa, ela é representada pela mesa. Quantos de vocês aqui têm o tempo de fazer uma refeição com a família toda reunida em torno da mesa? Não, porque o menino tem balé, tem judô, a esposa trabalha até que horas, o pai chega tarde, então cada um come no seu tempo, cada um come no seu horário. Mas será que uma vez por dia, ou talvez uma vez por semana, no sábado, no domingo, será que você não consegue ter esse momento de unidade na mesa, ou será que a fragmentação ela está chegando na sua própria casa? Eu trouxe essa imagem porque a gente tem que estar preparado para essas nuances também. Muitas vezes a gente se exalta, né? Diz, não, a fragmentação ela está lá fora. Mas será que a fragmentação ela não chegou na sua própria casa? Não está cada um vivendo no seu próprio mundo? Não está sendo cada um doutrinado pelo seu próprio celular? E dentro da casa não há comunicação, não há relacionamento, vocês não conseguem se entender? E cada um vai se perdendo e vai cada um para o seu lado? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. O quanto da mesa foi sendo perdido dentro de casa, né? Então, trouxemos vários problemas agora, né? Está todo mundo aqui com a cabeça cheia, com tanta informação. Esse menino traz informação demais nessas aulas dele. Deixa a gente doido. Tá, mas vamos para a solução agora. Como é que a igreja ela pode ser sinal da trindade nesse mundo fragmentado? Eu quero começar esse momento da aula dizendo o seguinte: somente uma percepção trinitária pode ser a resposta para o mundo que nós temos lá fora. Não há nenhuma outra resposta que ela não esteja alicerçada na trindade. Porque ela é o nosso exemplo de unidade e também é o nosso exemplo de pluralidade. Mostrando, revelando a trindade para esse mundo caído, é que nós possamos tirar essas pessoas desse poço, desse abismo, e novamente trazer de volta essa unidade. Escatologicamente, nós entendemos que isso é uma tarefa muito complexa, certo? Mas essa foi a missão que o Senhor nos deu enquanto comunidade. É de levar a trindade para que ela possa restabelecer a unidade e a unidade em Cristo.
Então, Jesus diz que a vida da comunidade cristã, ela leva a fé, mas especificamente a fé na Trindade. Isso está lá na oração sacerdotal de Jesus em João. Eu neles e tu em mim. O conhecimento de Deus que as pessoas recebem mediante a comunidade cristã é conhecimento trinitário. Nós falamos isso muito na aula passada. Nossa experiência enquanto comunidade cristã, seja individual ou coletiva, é sempre uma experiência trinitária, porque as três pessoas estão envolvidas conosco em todo momento. O Pai que escolhe, elege, o Filho que salva, o Espírito Santo que capacita. Toda a nossa experiência da adoração em comunidade é sempre uma experiência trinitária. O conhecimento de Deus que as pessoas recebem mediante a comunidade cristã é conhecimento trinitário. É por meio da unidade do povo de Deus, a unidade que reflete a unicidade divina, que o mundo saberá que Jesus foi enviado pelo Pai. No entanto, a apologética máxima para a Trindade não é um argumento habilmente engendrado, uma analogia adequada ou uma explanação filosófica. É a vida comum da comunidade cristã. Como é que nós vamos falar sobre a Trindade para quem está lá fora no mundo? Como é que eles vão compreender que esse Deus, que ele é um, ele é trino? Como é que eles vão entender que pluralidade, ela se alicerça na unidade, se não através da expressão do corpo de Cristo, representado aqui por nós? Somos nós os responsáveis pela unidade que nós vivemos aqui na igreja, de mostrar para o mundo lá fora esse aspecto trinitário de Deus, seja através do amor, do relacionamento, da comunhão, somos nós os responsáveis. Só que muitas vezes somos nós que estamos divididos e nós, na verdade, é que prejudicamos a expansão do Evangelho. Meu primo, ele é vice-prefeito no interior. Ele diz que a reunião que ele tem lá, que ele menos gosta, é quando ele recebe os pastores da cidade. Porque só tem briga, ele disse. Eles não se entendem entre si. Ele disse, é uma confusão. Um briga com o outro, um que pegou o terreno do outro, lavam roupa suja das igrejas no meio da reunião com o vice-prefeito. Ah, você roubou minha ovelha, fulano era meu, você levou aquela família, não sei o que lá. O povo que era responsável por mostrar a unidade de Deus é o povo, muitas vezes, que está agindo ao contrário. Porque o que é que Jesus Cristo fala na sua oração? Que eles sejam um, para que todos percebam que nós somos um. Nós temos essa responsabilidade dentro da comunidade de vivermos essa unidade de tal forma que as pessoas cheguem aqui, um visitante, alguém que conhece essa comunidade, caiu aqui porque o Espírito Santo enviou, não é nem crente, vai para aquela igreja ali. E eles chegam aqui, observem esse povo e digam, esse povo vive unidade. Esse povo, eles realmente celebram a unidade. Eles têm o mesmo pensamento, a mesma forma de viver, eles caminham na mesma direção, eles têm o mesmo propósito. E esse mesmo povo que vive essa unidade é esse povo que realmente celebra uma diversidade. Porque eles são tão diferentes uns dos outros, cada um com a sua própria personalidade, mas eles não estão em conflito, eles se relacionam, eles se amam. Eles buscam aprender uns com os outros. Essa experiência que há dentro da Trindade, onde o Pai ama o Filho, os dois são amados pelo Espírito Santo. É isso que deve acontecer aqui no meio de nós, para que isso acontece muito, eu percebo isso no culto dos jovens. Os jovens têm muito hábito de trazer um amigo da faculdade, ficam lá batendo na cabeça do menino até que ele aceita o convite de vir aqui. E muitas vezes, quando eu converso com alguns deles no final do culto, o que eles dizem o testemunho que eles dão é esse. Nossa, vocês são muito unidos, né? Assim, sei lá, vocês são muito juntos, vocês se amam realmente. É o testemunho que eu recebo. Por quê? Porque é essa unidade em meio à diversidade que constrange. É esse amor que nós compartilhamos aqui dentro. E muitas vezes, eles vêm uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, até que o Evangelho toque o coração, porque eles foram, digamos assim, constrangidos pela vida em comunidade. Que muitas vezes estão lá inseridos nas suas tribos, nos seus guetos, vivendo a sua diversidade, mas nunca provaram o amor que tem aqui dentro. Então, tal unidade, ela não é uma unidade institucional. Nós não temos unidade aqui porque nós somos batistas, não é isso, certo? Ela pode ser observada e experimentada. É uma comunidade relacional que reflete e participa dos relacionamentos trinitários. Não precisamos ser comunidades perfeitas, pois pela graça divina e não por nossa própria bondade, testemunhamos a missão trinitária que nos une a Deus e uns aos outros. Quando as pessoas enxergam o amor que temos uns pelos outros, a nossa unidade, na verdade, confessam ser Jesus a verdade. Então, se nós não agimos dessa forma, unidos no mesmo propósito, vai ser muito difícil que as pessoas lá fora consigam enxergar uma realidade, uma verdade em Jesus. Elas vão achar que há muito mais consistência lá fora do que aqui dentro da comunidade. Então, muitas vezes, o nosso problema enquanto comunidade é uma questão de coerência.
Nós afastamos as pessoas porque nós não somos coerentes. Nós falamos uma coisa, mas nós não vivemos de acordo com aquilo que nós vivemos. Então, muito mais, às vezes, do que desorganização, a falta de coerência é aquilo que afasta as pessoas. Então, nós temos que aprender a ser coerentes. Então, o nosso exemplo máximo de como nós devemos fazer missão é a própria Trindade de Deus. A Trindade é onde nós vamos buscar refúgio e vamos buscar entendimento para como nós devemos fazer missão. Porque nós temos dois desafios atualmente. Os dois principais desafios da fé cristã atualmente é o pensamento pós-moderno, que nós falamos agora durante muito tempo em alguns slides, e o islamismo, né? Porque esses dois movimentos que crescem assim, rapidamente, certo? Vocês sabem que a religião que mais cresce no mundo é o Islã, né? Claro, pela questão dos filhos, que eles têm muitos filhos também, mas porque muitas vezes, tipo na Europa, as pessoas estão encontrando uma coerência no Islã que não estão encontrando nos cristãos. Estão se deixando ser seduzidos por essa coerência. Então, não é um crescimento baseado meramente em crescimento numérico, porque uma vez que nasce numa família do Islã, todo mundo também é islâmico, não, mas também porque há adesão. E esse movimento está acontecendo, inclusive, entre jovens evangélicos, não ao Islã, mas ao catolicismo. Por quê? Porque, às vezes, há tanta falta de coerência no meio evangélico que muitos jovens, isso é um movimento real, que a gente não perceba, estão voltando para o catolicismo, consegue ver? Católicos. Por quê? O que é que explica esse movimento? Claro que a gente pode se questionar em relação ao novo nascimento, essas coisas também, mas a gente também tem que fazer, às vezes, uma autoavaliação, que muitas vezes as pessoas elas estão procurando coerência. Então, às vezes, há tanta fragmentação no nosso meio que elas olham para aquela estrutura católica, com a sua liturgia, com tudo, olha e diz, não, ali realmente há uma unidade. E cai naquela falácia, que é a única igreja, né? que há a unidade lá no lugar. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas há esse movimento. E se vocês olharem aqui, quais são os desafios que esse autor, no caso, é o Robert Letman, que falou no livro dele, A Trindade. O pós-moderno e o islamismo. O islamismo, ele confronta, ele é como se fosse um cover de um aspecto da Trindade, que é a unidade. Então, o foco do islamismo é aquela unidade restrita, certo? Só há um Deus, esse Deus é tão majestoso que nem tem possibilidade desse Deus ter um filho. Então, é um Deus distante. Então, é ali como se fosse um cover da unidade. E o outro ponto é o quê? É o cover da pluralidade que há em Deus, da diversidade, que é o quê? Que é o pós-modernismo. Então, vocês estão vendo que sempre o tema da Trindade é algo que a gente tem que se aprofundar, porque os nossos desafios são trinitários. A gente tem um lado que está brigando pela unidade e a gente tem um lado que está brigando pelo quê? Pela pluralidade. Então, qual é a resposta para esses dois ambientes, se não o Deus Trino? Mas, para isso, no nosso discurso, a gente tem que estar preparado para explicar. Porque, em todo o tempo, justamente o ponto que aquele que é adepto do islamismo vai nos questionar é sobre a Trindade. Esse aí é o ponto assim, crucial. Então, a gente tem que estar preparado para explicar para eles o que é Trindade. E a gente só consegue explicar para o islamismo o que é Trindade a partir dessa visão comunitária que nós temos enquanto igreja. A gente pode falar filosoficamente, mas é através da vivência comunitária que vai ficar mais nítido para alguém dessa religião o que é essa unidade em meio à diversidade. Quanto ao pós-modernismo, falamos muito aqui já, né? São ambos desvios da ordem criada da unidade na diversidade e diversidade na unidade, que a Santa Trindade introduziu no mundo que criou. Está vendo, gente? Como até a música do Zé Cabaleiro tinha razão. Para que as missões tenham êxito em ambos os cenários, é preciso lidar com essas questões fundamentais e reformulá-las de maneira eficaz. Caso isso não seja feito, o ministério do Evangelho, nesses contextos, será ineficaz. Não é que o Espírito Santo não vai agir, gente. Não entendam mal o que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte, é o que eu falei no início da aula, que nós temos que entender como é que essas pessoas pensam, para que a gente possa colocar a questão da dúvida na cabeça delas. Para que elas possam ter a possibilidade, pelo menos de um momento, elas refletirem e ficarem na dúvida. Será que realmente o conceito de unidade que eu tenho é um conceito correto? Ou será que o Deus Trino que eles estão me falando, será que ele pode me trazer uma nova perspectiva? Será que a diversidade que o pós-modernismo nos traz, será que isso é realmente realidade? Ou será que o Deus Trino que eles estão pregando, isso pode me trazer uma nova percepção? É
é o evangelismo pela apologética, é colocar a dúvida na cabeça. Aí depois você vem lá e enche de evangelho, entendeu? Para suprir a dúvida agora. Mas o Espírito Santo está agindo ali de maneira fundamental em todos os aspectos. Sem o Espírito Santo, nós nada podemos fazer. A menos que comecemos a estaca zero, outra possibilidade consiste em atuar a partir de um universo diferente. Não se trata simplesmente de que as pessoas hoje têm pouco entendimento da criação e do Deus que a fez, tal como o paganismo dos dias de Paulo. Por trás de tudo isso, vimos que a ideia de verdade foi colocada em dúvida. É preciso retomar a realidade que Cristo reivindica a vida, desde a igreja e a oração até a vida familiar, os negócios e a educação. Na evangelização, isso requer que estabelecemos pacientemente os fundamentos da natureza de Deus, a Santa Trindade, criação e a objetividade da verdade. A mensagem da graça de Deus deve estar fundamentada na criação, na realidade da verdade, bem como na união e na comunhão da Trindade. Então, nós não vamos começar da estaca zero, não é dar um reset e começar tudo de novo, nosso processo. As pessoas têm sim algum conhecimento sobre quem é Deus, talvez distorcido, mas a gente não vai ter que ensinar totalmente os fundamentos. A gente vai ter que entrar, falar com essas pessoas, observar o que elas pensam, entender o que foi distorcido e colocar as coisas novamente no trilho. Porque, no fim das contas, tudo é distorção. Elas têm, até certo ponto, um entendimento de quem é Deus, porque Deus está inserido na nossa história contemporânea. Cristo faz parte da história contemporânea. Não é como nos tempos de Paulo, como diz o texto, que estava todo mundo zerado. Entendeu? Vamos começar a partir de agora. Não, a gente já trabalha em cima de conceitos que são pré-estabelecidos na sociedade. O que a gente precisa no nosso evangelismo é agora entender o que é que está errado, colocar de volta o pensamento nos trilhos e voltar, sim, com a verdade concreta de quem é Deus, da Santa Trindade, dos aspectos criacionais e que há uma verdade objetiva. E, principalmente, voltar com um conceito muito importante para nós como cristãos, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Não há sagrado e profano. Deus ele reivindica a sua oração, reivindica o seu culto, a igreja, mas ele também está reivindicando a sua vida familiar, os seus negócios, a sua educação e qualquer aspecto da sua vida. Não dá para entregar só um pedaço. É um jogo de tudo ou nada. Você tem que entregar tudo para Deus. Todos os aspectos da sua vida. E por que é que nós somos missionários? Por que é que nós temos que ir em direção ao outro? Porque essa é a natureza da Trindade. A Trindade em si ela é uma comunidade missionária. O Pai enviou seu Filho e seu Espírito ao mundo para redimir o seu povo. Assim, a Trindade é boa nova. Diferente do Deus do Islã, a Trindade é relacional. O pós-modernismo teme todas as afirmativas de verdade como sendo de coação. Deus, porém, não assevera sua identidade contra nós, mas nos convida a encontrar a verdadeira identidade compartilhando de sua comunidade. A apologética máxima da Trindade está na comunidade cristã. Então, se o próprio Deus enviou seu Filho, e o Filho, depois o seu Filho envia o Espírito Santo, se esse Deus é um Deus que está em movimento, se ele é um Deus missionário, o que é que resta para nós, se queremos seguir o exemplo de Cristo, se não seguir pelo mesmo caminho? Uma vez que foi enviado o Espírito Santo, nós agora também somos enviados. Da mesma forma que Cristo enviou os seus discípulos de 2 em 2, nós também agora somos enviados. E não há outra opção para nós que senão fazer a vontade do Pai e do Filho, e guiados pelo Espírito Santo, continuar esse movimento. E diferente do pós-modernismo, que diz, na verdade, que uma unidade, que um absoluto, isso vai nos prejudicar, porque é uma coação, em momento nenhum, quando Deus se mostra uno para nós e se mostra absoluto, ele não usa da sua imagem para nos coagir. Na verdade, ele nos revela a sua imagem para que a gente possa se relacionar com ele. Que é diferente do Deus do Islã, que se mostra cada vez mais distante e não quer se relacionar com o seu povo. Ele usa da sua majestade para agredir, para oprimir o povo. O Deus Trino não. O Deus Trino, ele usa da sua unidade para se revelar a nós e ser um ser relacional conosco. Ele quer se relacionar. Então, se o auge da revelação cristã na Trindade é esse relacionamento, então a nossa maneira de defender a nossa fé, muito mais do que argumentos teológicos, nós vamos defender a doutrina da Trindade se nós conseguirmos aqui mostrar para as pessoas que estão lá fora que nós também somos relacionais, nós somos unos.
e que nós somos coparticipantes, uma vez que estamos unidos com Cristo em todos esses aspectos trinitários. A palavra missão vem originalmente da doutrina da Trindade. Deriva-se do vocabulário latino missio, que significa enviar. Era a palavra que os cristãos usavam para se referir ao envio do Filho e do Espírito Santo ao mundo. Somente no século XVI é que os cristãos começaram a usar o termo para descrever o ato de enviar pessoas para difundir o Evangelho. Tudo vem da Trindade, gente. Esse era o termo, missão era o termo que foi usado pelos primeiros teólogos cristãos para falar sobre o envio do Filho e o envio do Espírito Santo. E, posteriormente, ao longo da história, irmãos nossos entenderam que esse termo também deve ser usado para a igreja. Da mesma forma que o Pai envia o Filho e o Espírito Santo, nós também somos enviados para levar os aspectos trinitários a esse mundo totalmente fragmentado e mostrar que só há possibilidade realmente de unidade e pluralidade condizente se nós estivermos aqui na comunidade cristã. Então, como é que isso reflete de maneira prática para nós? Todos os domingos, após receber a bênção apostólica, somos enviados ao mundo dividido com o propósito de restabelecer a unidade através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Unidade com o outro, com Deus e com a criação. Então, nós temos aqui a função. Hoje é domingo. Estamos aqui aprendendo nessa manhã. Mais tarde vamos celebrar juntos no culto dominical, onde a igreja se reúne para receber do Espírito, onde nós nos alegramos com a diversidade do corpo de Cristo, nos alegramos, nos abraçamos, temos comunhão. Mas quando chega o final do culto, às 8 horas, quando o pastor que está dirigindo o culto dá a bênção apostólica, ele nos despede para as nossas casas, não simplesmente para a gente passar a semana, segura a bênção, né, retém a bênção, mas ele nos envia. É uma oração, a bênção apostólica é uma oração de envio. Porque quando a gente sai do culto, ao longo da semana, nós entramos em outro aspecto da nossa vida, que é o quê? Que é a missão. Depois da celebração vem a missão. Então nós estamos sendo enviados para, nessa fragmentação do cotidiano, a gente levar o Evangelho de Cristo e agora atuar, trazendo a verdadeira unidade em meio a esse mundo fragmentado. E fragmentado não só coletivamente, mas muitas vezes a fragmentação do próprio coração, a unidade, e restabelecendo a unidade não só com Deus, né, mas também a unidade no relacionamento com o outro e também a unidade no relacionamento com a criação. A Trindade, ela muda toda a nossa percepção em relação ao outro, em relação à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos, ao seu trabalho, a maneira como você vê o seu colega de trabalho, a maneira como você cuida das suas finanças, tudo isso é transformado, é redimido pelo poder do Evangelho. Essa é a nossa missão enquanto igreja. Restabelecer a unidade pelo Evangelho de Cristo. Toda vez que nós somos enviados. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. O que nos diferencia, enquanto cristãos, dos outros reducionismos e das outras doutrinas que há aí por fora, podemos ter várias, como o marxismo, como outras doutrinas que se levantam, é porque essas doutrinas, elas creem que essa unidade, nós vamos conseguir conquistar ela ainda aqui na Terra. Então, o socialismo ele diz que a partir do momento que as barreiras sociais forem quebradas, acho que o microfone está acabando, que a gente sair do jugo das estruturas de poder, nós vamos poder viver uma unidade aqui na Terra. Nós vamos poder viver o paraíso aqui na Terra. O que acontece é que existe opressão. Mas nós não cremos que isso possa... Acho que está saindo ainda, né? Mas eu acho que isso não... Nós vamos lutar pela unidade. Nós queremos que a família do Senhor cresça. Nós queremos ver essa comunidade cheia, porque nós não nos alegramos com pessoas indo para o inferno. Nós nos alegramos com o povo de Deus se multiplicando e se reunindo. Mas nós não podemos ser ingênuos em acreditar que essa total unidade vai ser restabelecida aqui na Terra. Não vai. Certo? Porque nós não cremos que o paraíso ele vai se restabelecer aqui nessa Terra. Isso quem crê são essas doutrinas, que são adversas ao cristianismo. Mas o que nós cremos é o que está ali em Apocalipse. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos.
Nós cremos que haverá um dia, sim, no dia do Senhor, onde tudo for consumado. Cair a adversidade que nós encontramos entre as nações, tribos, povos, línguas de todo tipo. Eles vão fluir em direção a uma única direção, que é o Senhor Jesus Cristo. Cada uma dessas nações vai trazer os seus tesouros culturais e vai colocar aos pés do Cordeiro. Então, nós hoje nos caminhamos em missão em direção a restituir a unidade e pluralidade trinitária, mas nós só acreditamos que isso realmente só vai acontecer no céu. Mas como foi a missão que nos foi dada, então nós vamos caminhando nesse propósito, certo? Até que esse dia chegue. Então, meus queridos, eu encerro esse módulo e essa aula agora nesse momento. Esperando que eu sempre faço uma oração no culto dos jovens, que eu digo que as coisas, a gente aprende as coisas na igreja, não para que elas fiquem só no nosso intelecto. Mas se elas não descerem para o coração, nada vai mudar. Vocês assistiram 6 aulas sobre a Trindade, aprenderam conceitos, aprenderam muitas coisas. Mas e se tudo isso que a gente aprendeu, a gente não colocar em prática, do que é que você viu? Se isso não se refletir de maneira prática na nossa vida em comunidade. A gente viu aqui, assim, sinceramente eu vou dizer que a gente perdeu tempo, né? Todo ensino teológico, ele tem que se desenvolver em sabedoria. E sabedoria é o quê? É o conhecimento aplicado no dia a dia, no cotidiano. Então, meu desejo é que vocês que estão em casa, vocês que estão aqui no momento, que cada um possa refletir no seu coração e ver como é que se pode inserir nessa vida trinitária, individualmente na comunidade. Servindo com amor. Hoje nós vamos ter a possibilidade, se você quer servir em amor, Jorge está convocando os interessados em participar da reunião do Ministério do Acolhimento, o pessoal do Coletinho Verde, certo? A estar aqui junto, para que quando uma pessoa entre por aquela porta à noite, eles já percebam, na maneira de você agir, que há amor aqui dentro, que há uma preocupação aqui dentro, que nós não estamos preocupados simplesmente com o nosso individualismo, mas nós estamos preocupados, e não só com o seu conforto, mas nós estamos preocupados que esse amor intrinitário, ele alcance o seu coração, e você tenha uma experiência plena com Deus aqui nessa comunidade, certo? É para isso que esse ministério acontece, e qualquer outro ministério que você vai ver aqui na igreja, a mídia, o pessoal das câmeras, o ministério pastoral, o diácono, o departamento infantil, seja o que for, tudo isso está aqui para demonstrar amor, porque foi essa missão que nos foi dada. Amém?